E aí, pessoal? Galera, agora a gente vai ver uma aula de coeficiente de correlação mais exemplificada, né? Conforme eu tinha prometido na aula passada. Então aqui a gente tem um problema que o intuito, né, é verificar se existe correlação, para verificar qual é o coeficiente de correlação para esses dados gastos com propaganda, né, e as vendas ocorridas numa empresa, informado nesse exemplo aqui, né? Aí a ideia é ver se existe relação de linearidade entre as duas grandezas, né? Então a gente deve calcular o coeficiente de correlação. Na fórmula a gente tem uma soma de um produto x e y, então eu tenho que fazer todos os produtos, supondo que aqui é o x, né? E esse conjunto é o y. Eu vou fazer todos os produtos e somar. E aí, o resultado da soma eu vou substituir no lugar desse termo aqui, ó. Menos o somatório dos x, então eu vou pegar os x aqui, ó, e somar, que dá isso aqui, ó, e vou pegar esse 15,8 e substituir no lugar da soma dos x. Estão vendo? Eu vou dar um zoom aqui para melhorar a visualização. A mesma coisa eu vou fazer para o y. O y está aqui nessa coluna, ó. Então eu vou pegar a soma dos y, né? E substituir, vou substituir no lugar do somatório dos y que está aqui, ó, 1634. Aqui embaixo eu vou pegar a soma dos quadrados do x, que está aqui, ó. Aqui nessa coluna eu calculei aqui os quadrados de cada um dos x, 2,4 ao quadrado, 1,6 ao quadrado. E do lado eu calculei cada quadrado de cada y. Porque a gente vai precisar disso, né? Então aqui, ó. Aqui eu coloquei a soma dos quadrados do x, que está aqui, ó, 32,44. O n aqui é 8, né? E aqui também, que são 8 elementos aqui, ó. Se vocês contarem. 8 dados de cada conjunto. Não somos 2 não, viu, pessoal? Você vai contar quantos dados tem em cada conjunto. Esse é o valor que você vai colocar, não é a soma, não. Aí, menos, né? A soma dos x ao quadrado, aqui, ó, é diferente disso aqui. Isso aqui eu vou elevar cada x ao quadrado e somar. Essa parte aqui, ó, eu vou pegar os x, somar e depois elevar ao quadrado. Então, é essa soma aqui, ó. Eu vou pegar essa soma, né, que é 15,8 aqui, ó, e elevar ela ao quadrado. Vezes a raiz, vou fazer a mesma coisa com y. Eu vou pegar a soma dos quadrados dos y, menos a soma dos y, que é essa daqui, ó, elevada ao quadrado. Estão vendo? E aí, vou resolver isso aqui, né? Agora é só conta. Lembrem-se, se estiverem usando software, que é bom pôr um parêntese nesse numerador, porque se você fizer a conta direto, na hora que você usar a barra de divisão, ele só vai dividir essa parte aqui, ó. Então põe parêntese, né, para ele resolver essa conta. E depois resolve a de baixo. Põe parênteses aqui na de baixo também. Faz a de cima primeiro, depois a de baixo e depois, por último, divide. Tá bom? Para não correr risco de dar errado. Aí você pode pensar que é muita chatice achar que vai errar uma coisa dessa. Mas muita gente erra, viu, pessoal? E comete esse engano e aí complica, né? Eu não sei se está dando para vocês ouvirem aí, mas tem um malucão acelerando ali até. Mas aí desconsidera, viu, gente? É porque não tem jeito, né? Período do Covid, então não dá para gravar a aula em outro canto, né? Eu procuro deixar o mais silencioso, mas é impossível não ter imprevisto, né? Praticamente. Mas aí, pessoal, o R aqui, ó, deu 0,913. Tem uns livros que calculam os pontos em que a correlação é forte, fraca, muito forte. Mas o ideal mesmo é usar a tabela de Pearson, né?
a gente vem aqui, ó, o coeficiente R nosso deu 913. Né? A gente tem 8 elementos em cada conjunto de dados. Então a gente vai tirar 2 graus de liberdade. Né? Sempre a gente vai olhar quantos elementos tem em cada conjunto. Tem 8. Eu vou tirar 2 e aí vai ficar 6. Porque eu vou nesses graus de liberdade aqui, ó, vou lá no 6, tá vendo? Aqui eu olho os graus de liberdade, que é n menos 2, né? Temos 8 dados em cada conjunto, tira 2, 6. E vou na linha. Aí eu vou olhar qual é o nível de significância que eu quero. Se é 5%, se é 1% ou quantos por cento que é. Né? Aqui no problema, eu acho que ele não comentou, né? Mas isso aqui é muito comum a gente fazer com 5% de significância ou 95% de confiança, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu venho na tabela e olho. Graus de liberdade. Quantos graus de liberdade que a gente tem, né? Fugiu. A tabela saiu aqui, pessoal, mas vou voltar com ela aqui. Quando eu puxei, escapou. Aqui, ó. 6 graus de liberdade. E aí, se a gente estiver olhando isso a 5%, o que vai significar para nós que existe correlação entre os dados? Para 6 graus de liberdade, é qualquer valor acima do que está aqui na tabela. Acima do que está na tabela. Certo? Pois então. Aqui na tabela está 0,707. Para nós é qualquer valor acima, né, do que está na tabela. Se é acima e o resultado nosso aqui, ó, deu 0,9, né? Isso quer dizer o quê? Está acima. Então quer dizer que existe uma relação linear forte entre os elementos que a gente está analisando, né? Quer dizer então que existe uma linearidade aqui, ó. Se a gente plotar isso num gráfico, né, a gente vai ver que vão ser pontos que quando a gente olha o conjunto dá a impressão de estarem alinhados em uma reta, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Isso era o que eu queria comentar com vocês sobre correlação. E agora a gente vai ver sobre regressão, tá joia? Por exemplo, existe uma possibilidade da gente fazer uma reta de regressão aqui, né? Existe. Se tem correlação e indica linearidade, então a gente vai poder construir uma reta, né? Com isso aí. Tranquilo? Então aqui, ó. Vamos lá na parte de regressão. E aí a gente fala que essa reta é a linha de regressão ou linha de melhor ajuste, né? Que é a linha para a qual a soma dos quadrados dos resíduos é o mínimo, que a gente costuma chamar de método dos mínimos quadrados, né? E aí, quando isso acontece, né? Acontece porque os pontos, como a gente viu lá no coeficiente de correlação, têm uma tendência a serem lineares, né? Relacionando uma grandeza com a outra. E aí, a reta de regressão vai ser essa aqui, ó, y igual a mx mais b, né? Esse m aqui a gente pode calcular com essa fórmula, que é bem parecida com a fórmula do coeficiente de correlação, só que não tem as raízes, né? E nem a parte do y aqui no denominador. Então, como que eu trabalho com a fórmula? Do mesmo jeito. Não precisa fazer de novo, porque é o mesmo esquema, né? O cálculo é bem parecido. Esse b aqui, ó, na verdade, ele é o y barra, ou seja, a média dos y, menos o m que você achou aqui, ó, vezes a média dos x, né? E aí, o que vai acontecer? Quando você achar o m e o b, você achou a equação da reta de regressão. E aí, quando você acha a equação da reta, você pode prever, como eu falei no vídeo inicial, né?
qual é o resultado para um determinado valor aqui do X. Por exemplo, se eu quisesse saber se eu gastar 1,5 mil dólares de propaganda, quanto minha empresa deve vender? Qual que é a previsão da quantidade de venda da empresa? Né? Aí você vai ter, porque você tem a equação da reta. Então aqui, ó, ele está fazendo o cálculo do M. Estão vendo? Pausem o vídeo aí e deem uma olhada. Né? Aqui ele está fazendo o cálculo do M, né? Substituindo tudo. A gente já tem... são os mesmos valores lá do exemplo de correlação. Então, isso aqui, ó, a gente está substituindo. Pode usar aquela mesma tabela que já tem os produtos, né? O x ao quadrado, o y ao quadrado, aquilo lá tudo é a gente que constrói. O problema só vai dar isso aqui, ó, os dados, né? E aí o M deu 50,72, o B aqui deu 204,25 e aí aqui está a reta de regressão. É possível a gente fazer isso no Excel? É possível, basta lançar os dados aqui, ó. Vou fazer um exemplo rapidinho no Excel aqui para vocês verem. Não vou fazer esse, mas vou fazer um parecido. Só para vocês verem como é que a gente acha a reta de regressão, né? Vamos pegar um conjunto de dados qualquer aqui, por exemplo, 2, 3, 5, 6, 7, né? E aqui eu vou dobrar ele, por exemplo, 2,1, aliás, 4,1, 6,3, 10,10, né? 3,25, opa, 12,25 e 13,5, por exemplo. Eu venho aqui, ó, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês verem. Venho aqui em inserir, aliás, vou selecionar o conjunto de dados, né? Inserir. Vou pedir aqui um gráfico de dispersão. Ficou grande, né? Agora para ver o gráfico eu vou ter que diminuir. E aí, vejam só como é que os pontos realmente parecem estar alinhados, né? Só que ele traçou uma linha aqui. Deixa eu alterar o tipo de gráfico aqui, alterar tipo de gráfico. A gente quer um gráfico de dispersão, só pontos, né? E aí eu vou procurar a reta de melhor ajuste. Eu venho aqui, ó, clico com o botão direito e clico em adicionar linha de tendência. Aí ele vai te perguntar aqui, ó, se você quer uma linha de tendência exponencial, linear, né? A gente está trabalhando com a regressão linear, então eu quero linear. Vou marcar a bolinha da linear, né? Depois, exibir a equação no gráfico, ó, a equação aqui, ó, e exibir o valor de r ao quadrado. Tá aqui o r ao quadrado, né? Então vejam bem que tem uma força bem grande, né? A reta aqui no caso desse exemplo. E aí, aqui já tem a equação da reta. Se eu quiser prever algum valor aqui, é só eu substituir o x que eu acho o y. É importante também, pessoal, que o x que vocês forem pegar estejam entre esse x que é 2 e esse x aqui que é em torno de 7. Por que isso? Porque você está analisando a regressão entre os pontos aqui. Pode ser que lá na frente seu conjunto de dados mude o comportamento, né? Então eu estou analisando nesses pontos, né? Então aqui, ó, qualquer ponto que eu quiser pegar aqui, a previsão é que ele esteja nessa reta, né? Então se eu pegar um x, eu consigo achar uma imagem de um y para ele. Beleza? Então é isso aí que eu queria falar para vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.